ser mantido para venda, lembrar que a ser mantido para venda é ativo circulante, não sofre depreciação, amortização, mas testa. Então, ó, teste de recuperabilidade, ó. Eu não me lembro aqui agora se tem alguma outra coisa, mas que eu me lembro toda vez a gente vai ter que testar. Testar é uma coisa que eu posso estar enganada, se eu tiver errado, não tem problema, pode mandar comentário aqui, que é bom que eu ajuste se tiver alguma coisa específica nisso, mas que eu me lembro, assim, eu acho que dá para levar teste de recuperabilidade. Se mandar fazer alguma coisa com algum ativo, vai ter que fazer um teste de recuperabilidade. Já tem algumas questões teóricas da FGV que é assim, fala um monte de coisa, o que tal ativo está sujeito, aí fala depreciação, um monte de coisa. Ó, a probabilidade de ser teste de recuperabilidade é alta. Então, na dúvida, chuta teste de recuperabilidade. Pelo menos eu tô pensando assim, né? Então, valor contábil, recuperado principalmente pela venda, transação, em vez de uso contínuo. Então, como que você recupera esse valor contábil? Principalmente pela venda, tá? Principalmente pela venda, em vez do uso contínuo, em vez do uso, né? Você vai vender. Deve estar disponível para venda imediata. Tem que estar disponível para venda imediata. A venda deve ser altamente provável. Ó, venda altamente provável, venda imediata. Plano de venda, ó, firme para localizar um comprador. Então, o que é essa altamente provável aqui? Ó? Plano de venda firme para localizar um comprador. Nível hierárquico de gestão, apropriado tem que estar comprometido. Então, não vai ser qualquer badeco, né? Vai ser o nível hierárquico de gestão que vai estar comprometido com esse plano de venda. O preço razoável em relação ao valor justo. Então, esse ANC mantido para venda tem que ter um preço razoável em relação a esse valor justo. Se colocar um preço fora do mercado, isso não é ANC mantido para venda. E a expectativa de venda, ó, em até um ano a partir da classificação. A FGV ama isso aqui, ó, brincar com isso aqui. Tá? Coloca lá, dá todas as características do ANC mantido para venda, só que daí coloca, sei lá, um prazo de 2 anos. E aí não vai ser ANC mantido para venda. Tem que preencher todos os requisitos aqui. Não se classifica como ANC mantido para venda. Assim, isso aqui é material do concurseiro fora da caixa, tá? Material muito bom. Ele e o Radegones têm materiais muito tops de contabilidade. Para mim, um complementa o outro. Não se classifica como ANC mantido para venda. ANC é destinado para ser baixado. Se for destinado para ser baixado, isso não é ANC mantido para venda. É aquele utilizado até o final da vida útil econômica, ou então fechado em vez de vendido, né? Ou então, se você não está com o negócio destinado para venda, ele não é ANC mantido para venda. É bem óbvio, né? O ativo temporariamente retirado do serviço não pode ser contabilizado como se ele tivesse sido baixado. Se só tirou temporariamente, também não. Mas nunca vi cair isso aqui, não. Tá? Então a gente vai colocar isso aqui, ó, no subgrupo do ativo circulante, tá? Diferente de estoque. Até marquei aqui que a FGV às vezes gosta de fazer algumas pegadinhas com isso. Então, mensuração vai ser o menor valor entre o quê? Entre o valor contábil e o valor líquido. O valor justo líquido desse preço de venda. A FGV já tem questãozinha até de continha com isso aqui. Pra gente poder encontrar esse valor que vai ficar contabilizado lá, tá? Então, você vai ter um valor contábil e vai comparar isso com o valor justo líquido desse preço de venda, tá? Então você vai ficar com o menor entre os dois. Se o valor contábil for menor, você fica com ele. Se o valor justo líquido for menor, você fica com ele. Daí você vai registrar uma perda, né? Vai registrar uma perda nesse caso. Mas a gente já vai ler isso aqui embaixo também, ó. Quando você espera que a venda seja efetiva, achei que é efetivada. Em mais de um ano, a despesa de venda deve sofrer AVB. Bom, mas a gente viu ali em cima que ele não tinha, né? Era um ano a partir... Deixa eu ver. Expectativa de venda em até um ano a partir da classificação. Então, talvez a brincadeirinha seja assim, antes de ser classificado, não sei. Mas lembrar que a AVP tem relação com longo prazo, né? Longo prazo. Curto prazo para AVP é só se tiver um efeito relevante, seja ativo, seja passivo. A despesa de venda não se considera despesa financeira e nem tributo sobre o lucro. Então, olha só, se a despesa de venda ela não é financeira. Ela não é financeira e também não é tributo sobre o lucro. Os terrenos não depreciam, obviamente, né? E daí, o que a gente tem aqui? O valor contábil é inferior, aí a gente não faz nada, a gente fica com o valor contábil. Agora, se esse valor contábil for superior ao valor justo líquido despesa de venda, a gente vai ter que registrar uma despesa no resultado. A FGV gosta, esse aqui tá cheio de coisinha da FGV, que a FGV ama a ANC mantido para venda. Aí, operações descontinuadas, a ANC mantido para venda ainda, né? É um componente da entidade que foi baixado ou classificado como mantido para venda. Então, operações descontinuadas. Então, ela pode ser como a ANC mantido para venda ou então pode ser baixado. Beleza. Representa uma importante linha separada de negócio ou área geográfica de operações. A FGV já cobrou essa partezinha. Então, importante linha separada de negócio ou então uma área geográfica. É parte integrante de um único plano coordenado para a venda de uma importante linha ou área de operações. É uma controlada, adquirida exclusivamente com objetivo de revenda. Controlada exclusivamente com objetivo de revenda. A entidade deve evidenciar
o resultado das operações descontinuadas em um montante único na DRE. Então, descontinuadas em um montante único na DRE, bem como análise do valor em nota explicativa ou então na própria DRE. Bom, aí eu tenho esse resuminho que eu já tenho feito, que já está feito faz um tempinho. Bom, então a NC mantido para venda, ó, ativo circulante tem 1 ano, uma venda provável, tem que ter um preço justo, né? Aí o que acontece aqui na mensuração? Você vai pegar o menor entre o valor contábil e o valor justo líquido despejo de venda. Bom, se o nosso valor contábil estiver superior, a gente vai registrar uma perda, senão a gente fica com o nosso valorzinho contábil. E ele aqui, então, o casinho da questão aqui de 2018, da Cefin aqui de Rondônia, o que a gente tinha aqui? Bom, a gente tinha aqui um valor contábil de 60 mil de imobilizado, e aí o que aconteceu? Ele colocou para venda, e aí o valor justo dele estava de 50 mil. Ó, então o valor contábil está superior, ao nosso valor recuperável aqui, nosso valor recuperável. Quando acontece isso, independentemente aqui aqui a gente está falando do ANC mantido para venda, mas a questão é que a gente já tem isso como regra do valor contábil, né? Então a gente vai ter que registrar uma perda, a gente não pode deixar o nosso ativo super avaliado, não registra essa perda, tá? Então vai ficar 50 mil, onde? Você vai classificar isso aqui no valor contábil do ANC mantido para venda como 50 mil e você vai registrar como despesa. Agora, vamos fazer uma revisãozinha naquele esquema quando a gente está fazendo uma transferência, a gente tem um imobilizado. O único caso em que a gente vai ter aqui, que nessas questões que a FGV cobra, que a gente vai ter um ajuste de avaliação patrimonial, olha aqui, ele está falando de ajuste de avaliação patrimonial, vai ser imobilizado, que a gente passa para PIV. Aí nesse caso, só que aí você vai ter o imobilizado aqui, por exemplo, o imobilizado num valor de 100 mil, tá? E ele vai ter um valor justo de 150 mil. Aí esse 50 mil positivo que veio para cá, deixa eu botar até de azul, esse 50 mil positivo, ele vai ser ajuste de avaliação patrimonial. Agora, se a gente estivesse falando de outro valor, estamos falando aqui, de um imobilizado que era 150 mil e passou a valer 100 mil. Bom, aqui a gente teve, então, uma perda, né? Uma perda de 50. Nesse caso de perda de 50, isso aqui vai para o resultado. Vai ser uma despesa, né? Vou botar até um desenho de despesa. Igual aconteceu aqui, só que aqui a gente tá vendo aqui um imobilizado que está passando para um ANC mantido para venda, e daí ele está tendo um decréscimo, está tendo uma queda, né, de valor. Bom, queda de valor a gente pode associar, para matar as questões com facilidade, já com uma despesa. Só vai ser um ajuste de avaliação patrimonial se a gente estiver falando de um ajuste, se a gente estiver falando de um imobilizado indo para PIV, e daí está subindo, tá? Agora, se a gente estiver falando até mesmo aqui, no caso, por exemplo, de um imobilizado indo para ANC mantido para venda, que tem essa variação positiva, a gente não vai ficar com esse valor positivo. A gente vai ficar aqui com o valor contábil dele, ele não altera. Onde a gente vai pegar aqui, ó, que vai adicionar, né, vai ativar e você vai jogar para PIV, vai ser o caso aqui de imobilizado indo para PIV. Agora a gente está falando de imobilizado indo para ANC mantido para venda, não.